Aos 20 anos, Aires Koenig tornou-se professor. Morador de Palhoça, ele decidiu trabalhar e conhecer o estado. Em 1940, ele foi morar no norte de Santa Catarina. Um ano depois, veio para Araranguá. A chegada no extremo sul catarinense fez os planos de Aires mudar. Hoje, com 93 anos, ele está na cidade há mais de 70 anos. Quando chegou aqui pela primeira vez, viu um Araranguá bem diferente, o município que apenas estava começando uma trajetória. Araranguá, comparando hoje e Araranguá daquele tempo, não tem comparação. Nós podíamos, assim, comparar com o Ermo e Araranguá de hoje. Assim mesmo, o Ermo parece que hoje ainda é maior do que Araranguá. Naquela época, aqui em Araranguá, havia 3 carros. Um do seu André Ibe, outro do meu sogro, Severiano Melo, e outro do Valteran. Eram esses 3 carros que existiam em Araranguá. Comparando com hoje, agora vocês veem, né? As poucas casas existentes naquela época, Aires lembra que isso fazia que bairros perto do centro parecessem longe. Os bairros, olha, a Uruçanguinha é um bairro, mas era um bairro pequeno, muito pequeno, quase que não se notava como bairro. Parece que fazia parte assim, era um complemento assim, da cidade, né? Mas não era propriamente um bairro. Uruçanguinha, Coloninha, isso tudo fazia parte da cidade, mas era tudo longe. Naquele tempo parece que era mais longe, né? Porque as casas hoje vieram mais para próximo, se aproximaram mais, né? Araranguá que se vê hoje começou a sua formação por volta de 1730, com a chegada das primeiras pessoas vindas de Laguna. Meados do século XVIII, década de 20, década de 30, ou seja, 1728, 1738, o surgimento do caminho dos conventos, aberto por ordem de Laguna. Laguna infiltra no território araranguaense o pessoal que vai fazer aqui a incursão pela mata fechada que existia na época, né? E depois, claro, vem a mão de obra escrava, que nós vamos ter aqui também. Nós vamos ter aqui o elemento açoriano já no século XVIII, meados do século XVIII, vindos também de Laguna. Mas numa certa ordem que a gente poderia estabelecer, nós temos o indígena, nós temos a mão de obra escrava, temos o lagunense, que vem para cá, é vicentista, descendente de paulista, e depois nós vamos ter açorianos e esse elemento europeu. As primeiras páginas da história de Araranguá começaram a ser escritas no século XVIII, no distrito de Hercílio Luz. Mas foi a partir do século XX, do outro lado do rio Araranguá, que o município passou a se desenvolver. Os anos se passaram e hoje Araranguá chega aos 133 anos de história, sendo a principal cidade do extremo sul catarinense e uma das mais importantes de Santa Catarina. Um passo importante para o desenvolvimento do município foi a instalação da freguesia, no local que hoje é o centro de Araranguá. De 1801 a 1900 vai se formando a freguesia católica na época, né? Depois da independência do Brasil, Igreja e Estado ainda estão unidos, portanto a freguesia é determinante para a fundação oficial do município, em 1748. Em 1880 o município se emancipa de Laguna, se desmembra de Laguna, e dali em diante, durante todo o século XX, Araranguá vai realmente fazer o seu desenvolvimento como município. Desde a emancipação de Laguna, em 1880, até os dias de hoje, Araranguá tem muita história para contar. Em todos esses anos, o município tornou-se referência no extremo sul catarinense. E hoje é a cidade da MESC que tem o maior movimento econômico, estimado em aproximadamente 500 milhões de reais. Acho que Araranguá tem potencial para ser não só a cidade mais importante da MESC, a que seja uma referência na MESC, mas também no sul do estado. Acho que nós temos potencial para ser uma referência em todo o sul do estado de Santa Catarina. Eu acredito nisso, né? Araranguá tem potencial para isso. É uma cidade que não é uma cidade pequena, com as carências, as necessidades de uma cidade pequena, mas também não é uma cidade muito grande, com as dificuldades, com a insegurança de uma cidade grande. Uma cidade mediana, com um potencial, uma cidade boa de se morar, com atrativos naturais, atrativos turísticos, faz com que, inclusive, nós sejamos uma cidade indicada para morar. Muita gente que vem
de outras cidades grandes, principalmente do Rio Grande do Sul, né, vem para cá porque reconhece a cidade como uma cidade boa para morar. Meu orgulho.